Se eu te falar que vai dar exatamente isso daí, é mais fácil eu jogar na loteria esses valores. Por quê? Eu também não sei te falar quanto que vai chover o ano que vem. Alguém sabe dizer quanto que vai chover o ano que vem? Daqui 25 anos, quanto de chuva vai ter? Olá, meus amigos. Aqui quem fala é Bruno Paniago, sou engenheiro, empreendedor no ramo de energia solar desde 2017 e hoje eu quero bater um papo com vocês para tentar desmistificar essa ansiosidade, esse anseio, né, muito forte que o nosso cliente tem com a conta de energia. Ele tem uma vontade louca de livrar da conta, de pagar o mínimo do mínimo. E hoje eu vou explicar que essa questão de sempre procurar pagar o mínimo do mínimo, essa majoração da geração de energia, essa busca por colocar um sistema que vai gerar mais para poder satisfazer essa vontade desse cliente, ele não faz muito sentido. Vocês vão ver aqui por quê. Vamos às anotações aqui, onde eu vou mostrar alguns gráficos para melhor vocês compreenderem isso que eu quero dizer. Essa questão de ficar livre da conta, né? O que significa ficar livre da conta, né? Dimensionar mais. Então eu tenho a situação 1, que ele fica bem dimensionado. O que eu considerei aqui? A gente vai pegar a conta de energia, olhar o histórico de 12 meses, fazer um bate-papo ali com o cliente, ver se ele tem interesse com obtendo energia solar de acrescentar mais equipamentos elétricos ou consumir mais de algum equipamento, para entender se aquele perfil dos 12 meses anterior se vai fazer sentido para o futuro. Depois dessa conversa, olha, geralmente ele quer pelo menos gastar um pouco mais com algum ar-condicionado, instalar mais alguma coisa. Geralmente ele vai querer aumentar um pouco o seu conforto, né? Depois dessa conversa, você vai chegar nesse gráfico aqui, que é o de consumo. Nesse caso aqui eu fiz para uma residência, você pode replicar aí para os outros consumidores, né? Mas eu peguei um exemplo aqui, essa residência, onde ela consumiu aí, ó, 400 kWh em janeiro, 280 em abril, depois teve um pico aqui em julho, outro pico em dezembro. Ok, para essa usina, para esse consumo, bem dimensionado, a gente tem aqui uma geração, uma potência para gerar do sistema fotovoltaico de 3 kW-pico. Beleza. Quanto que gera? Peguei o gráfico mês a mês da estimativa, lembrando que a gente não tem a certeza desses valores. Eu gosto de dizer sempre para os clientes, se eu te falar que vai dar exatamente isso daí, é mais fácil eu jogar na loteria esses valores. Por quê? Eu também não sei te falar quanto que vai chover o ano que vem. Alguém sabe dizer quanto que vai chover o ano que vem? Daqui 25 anos, quanto de chuva vai ter? Ninguém sabe. A gente tem estimativas boas, confiáveis, para saber que vamos estar dentro daquela média. Então, deixar bem claro isso também para os nossos clientes. Tá. Então, eu cheguei nesse gráfico de geração e depois eu fiz um terceiro gráfico aqui, que é a subtração do gráfico de geração com o de consumo. Então, nos meses aqui, ó, que estão negativos, esses meses aqui, quer dizer, eu consumi mais nesses meses do que eu gerei. Nos meses positivos, que é esses que estão aqui do lado direito, eu gerei mais do que eu consumi. Então, tenho saldo para guardar essa energia para os próximos meses. Para quando eu tiver um débito, né, para quando eu consumir mais do que eu gerar, eu gastar esse saldo. Ok. E o que resultado que eu tive, então, ao final desse período? Então, ao final desse ano, tivemos uma geração de 4.456 e um consumo de 4.360. Ou seja, sobrou um saldo para o próximo ano de 96 kWh. Esse é um sistema bem dimensionado. Você pode ver que essa fatia que sobrou, né, de saldo
é muito pequena, né? Um percentual muito pequeno. Eu diria que aí é um percentual de... a conta aqui está meio difícil. Mas vamos pôr 2%. É 2% que eu estou deixando para o outro ano, né? É um percentual pequenininho. Isso daí, com qualquer oscilação de consumo, é vamos pôr uma semana que ele gastou mais com ar-condicionado num quarto do que ele costumava gastar, já vai embora esses 96 kWh. Tá, então, mas esse é um sistema bem dimensionado. Beleza, agora vamos para um sistema superdimensionado, onde eu acrescento 1 kWp só. Como é residencial, não é grande superdimensionamento, né? Se a gente fosse olhar em escala maior, em usinas maiores, aí sim eu teria um volume maior. Mas aqui significa 1 kWp a mais, que hoje, com as placas que estão no mercado, não chega a 2 placas solar a mais. Ok, é pouco, mas é pelo menos 25% mais caro um sistema de 3 kW para um sistema de 4 kW. Beleza. Depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. Qual geração que eu obtive? Fiz de novo o gráfico então para saber quanto que gera 4 kWp. Deu um pouco maior, né? Vamos ver então, fazer de novo aquela diferença da geração com o consumo. E como eu coloquei mais, né, que eu coloquei para sobrar, para atender essa vontade do cliente de não pagar mais conta, ou então pagar só o mínimo, né? Não pagar mais, a gente sabe que não é possível, mas ele fica tão ansioso que ele chega a falar isso. Não, mas quanto que eu faço para não pagar mais nada, para ficar livre? E aí a hora que a gente fala, então vamos instalar um sistema com bateria. Aí sim você pode mandar um off-grid, né? Você pode mandar a concessionária arrancar o seu padrão. Claro que não é só esse sistema que nós temos hoje de opção, né? Nós temos o híbrido, que aí já começa a ser viável, né? Não falem isso para o seu cliente instalar um off-grid. Não faça como eu, quando eu estou bravo, que eu quero ensinar ele a coisa certa e ele me irrita, eu pego e falo, ó, põe bateria, então manda jogar o padrão fora, mas aí custa tanto, né? Não, mas nós temos soluções já viáveis, sistema híbrido, que você instala a bateria, você vai usar a rede como um backup, né? Em outro vídeo a gente fala mais sobre isso, não vamos perder o foco não. E tem esse gráfico de geração menos o consumo, e aí a geração um pouco maior do que a anterior. Ou seja, olha só, já não tenho nenhum mês consumindo mais do que eu gerei. Todos os meses estão positivos, tá vendo? Todos os meses estão positivos. Ó, diferente desse daqui de cima, que em alguns meses aqui, ó, eu tinha essa parte negativa, onde eu tinha que usar o saldo que eu estava acumulado. Aqui, você nunca está usando o saldo que você acumulou nos meses anteriores, né? Porque você sempre está acumulando mais, acumulando mais, acumulando mais. Então, ao final do ano, nós tivemos uma geração de 5.940 kWh e um consumo de 4.360. Ou seja, nós tivemos um saldo por outro ano de 1.580. Olha só o quanto que esse 1.580 representa em cima do que você consome de energia elétrica. Nós estamos falando aqui de cerca de 30%, né? Se fizer a conta aí, acho que vai dar isso. Mais de 30% sobrou para o outro mês, para o outro ano. Olha só. Então, se você somar 30% nesse ano, 30% no outro ano, 30% no outro ano, 30% no outro ano, você vai ter ao final de 5 anos, vou arredondar para 1.500 aqui, vai ter nas minhas contas aqui, 7.500 de saldo. 7.500 de saldo daqui a 5 anos. A gente sabe que em 5 anos você começa a perder essa energia. E aí, perdendo mês a mês, lembra das milhas do cartão de crédito. Quando você chega num prazo lá, você acumulou, você não gastou aquilo, você começa a perder mês a mês. Aqui é a mesma coisa, esse crédito de energia é a mesma coisa. Você começa mês a mês a perder ele.
Então, olha só, será que compensa eu instalar um sistema 25% mais caro, 25% maior, aqui, ó, esse 4 kW pico? Compensa eu instalar ele para poder atender essa necessidade que eu tenho na cabeça? Será que não faz mais sentido eu instalar aquele menor que ajusta ao meu perfil de consumo? Olha só, vamos olhar de novo esse gráfico aqui do sistema bem dimensionado. O que está acontecendo na realidade aqui? Vamos supor que essa usina foi instalada em dezembro, foi conectada na rede dia 1º de janeiro. No final de janeiro, você teve menos 5, ou seja, você teve que pagar 5 kWh só. Todo jeito, vamos supor que essa unidade seja monofásica, né? Teria que pagar os 30 kWh. Você já iria pagar os 30. Esses 5 não vai interferir em nada. Beleza. Fevereiro, mesma coisa. Ah, não. Fevereiro você já acumula crédito. Março, abril você acumulou. Maio também. Você foi usar em junho o crédito que você já acumulou aqui, ó. Então, em junho, teve a diferença para você pagar, mas você não pagou, porque você já tinha crédito aqui atrás. E mesmo em julho talvez você tenha pago um pouquinho, porque deu 92. Mas esse pouquinho, se a gente fizer a conta aqui, vai dar uns 30 e poucos. Você já pagaria 30. Ou seja, também não vejo que mudou nada na sua fatura. Você chegou no mínimo onde você queria. Agosto, um pouquinho, nada, desprezível. Setembro, você já voltou a acumular, outubro você acumulou, novembro, dezembro você usou o saldo que você tinha acumulado aí em outubro, novembro, setembro, outubro, novembro. Olha só, esse cara aqui então, que instalou, fez bem dimensionado, ele está na mesma situação que esse cara aqui. Está na mesma situação. Ele conseguiu só pagar o mínimo que ele deveria pagar. Não mudou nada na vida dele. A diferença é que esse aqui, de 4 kW tem um saldo que não se sabe quando ele vai conseguir gastar, e esse aqui não. Está com um saldinho de nada ali, está controlando, ele, qualquer momento ele gasta esses 96 aqui e vida que segue. Então, vamos tentar, pessoal, quem é integrador, tentar explicar isso melhor para os nossos clientes, né? Para tentar desmistificar esse negócio de sempre um pouquinho a mais. Não, vou pôr um pouco a mais para você aqui, para você não ter problema. Tem muitos clientes que chegam em mim e falam assim, não, mas e se eu instalar mais um ar-condicionado em um quarto de hóspede? Vai atender? Eu falo, olha, você instala lá, mas a sua família é a mesma, a quantidade, o número de pessoas é o mesmo. Você vai receber muito hóspede? Você pretende receber hóspedes assim por quantos dias no ano? A pessoa fala, ah, não, no Natal vem um ou outro, mas nem é sempre. Eu falo, então não tem problema isso, né? É um consumo muito esporádico para você é, botar um equipamento fixo aqui. A gente vai ter que usar espaços do seu telhado que não são tão favoráveis para a produção de energia, só para atender uma necessidade que ainda não existe, né? E o sistema de energia solar ele é tão modulável, tão fácil de você ampliar, que eu não vejo sentido para isso, né? Para a gente fazer um negócio agora, para aproveitar o momento. Não, depois você amplia facilmente. E outra questão que a gente também precisa desmistificar, essa promessa de que, não, depois eu venho aqui e só instalo mais placa. Pessoal, dimensiona para aquela realidade. A gente sabe, eu falei muito isso para meus clientes lá atrás, 2018, 19, 20, eu falava muito isso. Ó, vou pôr aqui um pouquinho a mais o seu inversor para depois, se você quiser ampliar, só coloca a placa. E aí o que aconteceu? Os modelos de placa mudou,
mudava todo ano. E aí as placas que a gente tem hoje para comercializar não conversa, não funciona eu colocar na mesma string placas de 330 ou 270 com as de 570, 600 watts que nós temos hoje. Então, vamos tentar pôr na cabeça do cliente, olha, faz o seu projeto para hoje, essa é a sua necessidade. Se você já tem uma intenção de aumentar o seu consumo, a gente já coloca aqui, mas não pensa muito distante da sua realidade, não, porque não faz muito sentido, né? E é isso que a gente tinha para conversar hoje aqui, pessoal. Te espero, você, no próximo vídeo, para a gente bater papos aí. Coloca nos comentários suas dúvidas e bora para cima. Até mais.